pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou a professora Adriane Bramante, tem aí o meu currículo, vou mostrar para vocês depois, mas é um prazer estar aqui com vocês nessa pós aí, nesse curso de Direito Previdenciário e Empresarial. A minha parte aqui nessa nossa aula é falar um pouquinho sobre a questão do preenchimento do perfil profissiográfico previdenciário para as empresas, principalmente, porque a gente pega muito PPP preenchido errado, às vezes não por maldade, mas por falta mesmo de conhecimento. É um documento extremamente complexo, um documento que cada campo tem vida, ele exige conhecimento de diversas áreas, tributária, previdenciária, meio ambiente de trabalho, normas trabalhistas, então realmente é um documento muito complexo e a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa complexidade para deixá-lo um pouco mais simples, para que vocês possam ter conhecimento do que isso envolve na matéria do direito previdenciário e empresarial. Então, deixa eu pegar aqui o nosso slide. Aqui vocês têm o meu currículo. Eu sou advogada, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, presidente do IBDP, e tem vários cargos aí, várias coisas aí para vocês depois lerem. Tenho esses 2 livros, um é Aposentadoria Especial Teoria e Prática, pela editora Juruá, está na 5ª edição, e esse outro, Dissecando o PPP, que é um pouco disso que a gente está falando, que a gente vai falar, e é um livro que traz a explicação de cada campo do formulário do perfil profissiográfico previdenciário. Bem, quando a gente fala dessa parte da aposentadoria especial, que é o benefício principal que exige o preenchimento adequado do perfil profissiográfico previdenciário pela empresa, nós temos como fundamentação jurídica para esse direito, né, para o segurado ter direito a essa prestação, o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz a exigência, na verdade, o artigo 201, ele traz a aposentadoria especial em status constitucional, ela permite que sejam tratados de forma diferenciada aquele segurado que tem exposição, que tem efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes. Essa regra toda será definida por lei complementar, o artigo 19 da emenda 103 de 2019 traz isso. Então, enquanto essa lei complementar não sai, o artigo 19 da emenda 103 traz a regra transitória, que é aquela que ficará vigente enquanto a lei complementar não definir a matéria. Nesse artigo 19, a gente tem essa necessidade de comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, e traz uma idade mínima nessa aposentadoria especial para aqueles que não tiveram o tempo de 25 anos, 15 anos ou 20 anos completos antes da reforma, que foi dia 13 de novembro de 2019. Então, nós temos hoje uma regra transitória que traz uma idade mínima de 55 anos para a aposentadoria de 15 anos, que é aquela do mineiro de subsolo, a aposentadoria com 58 anos aos 20 anos, que é a do mineiro na rampa de superfície, afastado das frentes de produção, e também quem tem exposição ao amianto, que é o asbestos. 2 aposentadorias que dão direito ao benefício aos 20 anos de tempo. E 60 anos de idade para a aposentadoria aos 25 anos para os demais agentes nocivos, o ruído, o calor, a radiação ionizante, a pressão atmosférica normal, os agentes biológicos, os agentes químicos, o hidrocarboneto, arsênico, cloro, berílio, chumbo, enfim, todos os agentes químicos presentes aí na NR15, no anexo 4 do decreto 3.048 de 99 e todas essas regras. O artigo 21 da emenda 103 traz a aposentadoria especial na regra de transição,
que hoje exige tempo mínimo de exposição mais pontos. Então, o artigo 21 da emenda 103, que foi reformado, trazido agora, né, com a reforma da Previdência, permite aposentadoria especial desde que o segurado cumpra o tempo de 15, 20 ou 25 anos e uma pontuação que será de 66 pontos para a aposentadoria de 15 anos, 76 pontos para a aposentadoria de 20 anos e 86 pontos para a aposentadoria de 25 anos. Essa pontuação, para o alcance dessa pontuação, é permitido incluir a idade do segurado, o tempo mínimo de exposição de 15, 20 ou 25 anos e o tempo comum que o segurado eventualmente tenha para que ele alcance esse tempo, essa pontuação necessária. Os artigos 57 e 58 da Lei 8.213 de 91 estão hoje em uma fase de transitoriedade, porque esses artigos, eles são aqueles que a Lei 8.213 traz regulamentando a aposentadoria especial, só que depois da emenda 103, nós temos que ler esse artigo 57 e o artigo 58 à luz também das alterações transitórias trazidas pelo artigo 19. Então, esses dois artigos estão vigentes enquanto lei complementar não regulamentar a matéria. Em status infralegal, nós temos o regulamento da Previdência, que é o decreto 3.048 de 99, já com a redação do decreto 10.410 de 2020, que traz os seus artigos 64 a 69 e 188p, a aposentadoria especial. E o INSS não olha nada disso. O INSS, ele cumpre a Instrução Normativa 77 de 2015, que em relação à aposentadoria especial, nós temos lá nos artigos 246 a 299. Uma instrução normativa que hoje está bem desatualizada, nós tivemos muitas alterações de lá para cá, e ela acabou ficando perdida, extremamente desatualizada em relação a todas as modificações que nós tivemos ao longo desses últimos anos. E o que o INSS acaba fazendo é publicando memorandos, portarias, orientações internas que a gente não tem acesso, é difícil ter acesso, e acaba ficando bastante complexa essa análise diante de tanto memorando ou tanta coisa que o INSS tem. Uma coisa importante para quem faz aposentadoria especial e preenche o PPP, principalmente para empresas, como é o caso aqui de vocês, é observar o manual da aposentadoria especial, que é a resolução 600 de 2017. Então, ele traz como deve ser analisado o checklist do PPP, como é que você faz para ter o reconhecimento do tempo especial em relação a agente físico, ruído, agente químico, agente biológico, e explica cada um desses agentes. É bem bacana esse manual. Claro, a gente tem que ler com parcimônia, porque tem muita coisa ali que judicialmente é superado, que tem muita coisa que o INSS não aceita, então precisa observar bem essas questões, tá? Bem, quais são os formulários que a empresa deve preencher para a aposentadoria especial do trabalhador? Os formulários antigos que eram aceitos e ainda são aceitos, mas eles deveriam ter sido expedidos, aqueles que foram expedidos até 31 de dezembro de 2003, eles ainda são aceitos. Então, se o trabalhador tiver um desses formulários antigos preenchido, ele vale como tempo de trabalho exposto a agente nocivo. O formulário novo, entre aspas, que a gente tem aí hoje é o PPP. A partir de janeiro de 2004, só pode ser o perfil. O segurado trabalhou de 85 a 90, posso preencher o SB40 ou DSS 8030? Não, tem que ser o PPP, porque os formulários expedidos a partir de janeiro de 2004 deve ser o perfil. Então, aqui a gente tem a exigência do perfil hoje, mesmo que o período de trabalho do segurado tenha sido antes da exigência do PPP. O fato de ele ser expedido hoje, ele já exige que seja o formulário PPP. Esse perfil, ele está já em tramitação
deve entrar em vigor o perfil eletrônico agora a partir de junho de 2021. A gente não sabe se realmente já teve tantas tentativas de trazer o perfil em meio magnético, o perfil eletrônico para valer, né, para não ter mais o perfil papel, mas ainda não estava vigente, foram várias alterações, e ainda não sabemos, não temos certeza se está realmente valendo a data de junho aí de 2021 para o perfil profissográfico eletrônico. Então, a empresa vai ter que preencher aquela parte do e-social, o evento 2240, trazer as informações do LTCAT para os campos específicos e ter aí o preenchimento do seu perfil de forma eletrônica, e o segurado terá acesso ao seu perfil através ali do sistema da Previdência, e aí poderá, vocês vão ver, fiscalizar e tudo mais. Bem, como é que funciona essa questão da prova do tempo especial? Olha só, até 95 estava vigente uma regra, que era a regra do enquadramento por categoria profissional. Então vamos imaginar que você advogue por uma empresa de ônibus. O PPP dessa empresa de ônibus tem que ser preenchido? Tem que ser preenchido se a empresa está ativa. Mas o INSS, lá no artigo 267, ele dispensa o preenchimento do campo 16 e 17 do PPP, que a gente vai ver já já, relacionado aos primeiro, a parte dos registros ambientais, onde coloca o agente físico, químico, biológico, a parte do responsável por essas informações, de monitoração biológica. Na verdade, só precisaria preencher ali os dados principais da empresa. A primeira seção ali do PPP é um PPP bem simples, sem muita exigência, quando o segurado exerceu atividade profissional. Onde eu encontro essa lista de atividades profissionais, Adriane? Vocês encontram em 2 decretos. No decreto 53, anotem aí, decreto 53, 831 de 64, quando começa o código 2.0.0 desse decreto, ele traz a lista de categorias. Então, a gente tem ali engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro de metalurgia, engenheiro eletricista, temos médicos, dentistas, enfermeiros, toxicologistas, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão acima de 6 toneladas. E é importante que o PPP do motorista de caminhão seja informado a tonelagem do caminhão, porque não é qualquer caminhão que garante o direito ao enquadramento do tempo especial. Então, motorista de caminhão, conferente de carga, soldador, esmerilhador, rebarbador, forneiro, caldeireiro, essas atividades todas estão inseridas no decreto 53, 831 de 64, código 2.0.0 para frente, tá? E a gente tem uma outra lista que está no anexo 2 do decreto 83.080 de 79. Esse anexo 2, que foi publicado depois do decreto de 64, ele, na verdade, vem junto, complementando o decreto de 64, ele não revogou, então tem atividade que você observa em um decreto e não tem no outro, tem algumas atividades que tem nos dois, então é importante que a empresa observe essa lista de categorias para que possa preencher o PPP de forma a mais adequada possível. Os segurados hoje têm uma dificuldade muito grande na comprovação desse tempo especial por causa do preenchimento do perfil, e o INSS é extremamente formalista, ele indefere mesmo as aposentadorias por falta do preenchimento correto. E eu vou dizer para vocês que 70% dos indeferimentos não é nem por causa do agente nocivo, é por causa do preenchimento incorreto do PPP. O laudo, nessa época, em 95, ele só era exigido se tivesse ruído. Então, se o segurado tivesse exposto a ruído, eu teria que ter o laudo, porque como é que eu vou dizer, o ruído era 91 decibéis? Onde que eu medi isso? Como que eu fiz essa medição? É um dado técnico. Então, o ruído é um agente nocivo que, durante toda a sua existência, vamos dizer assim, no direito previdenciário, sempre exigiu que o trabalhador apresentasse, além do formulário DSS, o DIRBEM,
apresentasse também o laudo junto com o formulário. Agora, se o formulário fosse o PPP, então não precisaria anexar o laudo ao PPP, porque o laudo, depois do perfil, as informações do laudo são transcritas, são transferidas, espelhadas aí no PPP. Então, com o PPP, o laudo fica arquivado na empresa e o segurado apenas pega o perfil para levar ao INSS para comprovar a sua nocividade, tá? Então, se eu tenho os formulários anteriores, o DSS 8030, o DIRBEM 8030, eu tenho que anexar o laudo se o agente nocivo for ruído. Mas se o agente nocivo, por exemplo, for o biológico, for eletricidade, for o frio, eu não preciso anexar o laudo junto com esses formulários para período até 97, que eu vou explicar para vocês isso agora. Então, o laudo era exigido apenas para ruído. Quando foi publicado a Lei 9.032, ela tira o enquadramento por categoria profissional. Então, esse segurado que foi motorista de ônibus, cobrador, médico, dentista, o INSS reconhece por categoria profissional, tem presunção absoluta de nocividade até 95. Em 95 é publicada a Lei 9.032, e essa Lei 9.032 tira essa presunção de nocividade e passa a exigir que o segurado apresente formulários para comprovar a exposição a agente nocivo. Então, de 95 para frente, eu tenho que ter o formulário DSS 8030, o DIRBEM 8030, o chamado SB40 ou o PPP. Só que o laudo começa a ser exigido a partir do Decreto 2172 de 97. Então, nós tivemos o decreto de 64, que eu já falei para vocês, o decreto de 79, que eu também já falei para vocês, e aí o decreto 2172 de 97, o que ele faz? Ele traz uma nova lista de agentes nocivos, que é o anexo 4 do decreto 2172 de 97, e além de exigir também o laudo técnico para qualquer agente nocivo. A partir daí, a empresa não tem como não preencher, ela é obrigada a ter o LTCAT. Então, a empresa tem que ter o laudo técnico de condições ambientais do trabalho a partir de... O INSS entende que a partir da medida provisória 1523, de 13 de outubro de 96. A Justiça entende que não é da medida provisória, mas da conversão da medida provisória na lei 9.528 de 97 e do decreto 2172. Então, judicialmente, eu tenho a exigência do laudo a partir da lei do decreto 2172 de 97. E no INSS, o laudo passa a ser exigido a partir de 3 de outubro de 96. Até aí, a empresa não era, teoricamente, obrigada a ter laudo. De lá para cá, ela é obrigada a ter laudo técnico para qualquer agente nocivo que o segurado tenha exposição. Então, a partir de 6 de março de 97, o segurado tem que apresentar ou o formulário antigo e o laudo técnico, né, ambos ali juntinhos, ou o segurado o trabalhador tem que apresentar o PPP. Mas aí, quando ele apresenta o PPP, uma vez a empresa sendo obrigada a ter laudo, a empresa preenche o PPP com base no laudo, mas deixa o laudo arquivado na empresa e acaba fornecendo para o trabalhador apenas o PPP. O INSS tem a prerrogativa de pedir o laudo? Tem. Ele pode pedir o laudo para o trabalhador? Pode. Quando tiver dúvida ou divergência, a empresa pode ser oficiada, pode pelo juiz ou pelo INSS, pelo Conselho de Recursos, para apresentar esse LTCAT. Por que as pessoas acabam pedindo esse LTCAT? Porque na hora do preenchimento do perfil, acaba ficando dúvida em relação àquela informação. Então, como o PPP foi feito espelhado no laudo, então o laudo vai tirar as dúvidas que, porventura, esses órgãos estejam ali para o enquadramento do tempo especial. A partir de janeiro de 2004, então, nós temos obrigatoriamente o PPP,
que é feito com base no laudo. Isso está lá no artigo 58, vou mostrar para vocês, da Lei 8.213, e o PPP fica arquivado na empresa. Tem uma decisão do STJ que não tem que anexar o PPP ao laudo, mas o INSS vai exigir esse laudo se tiver dúvida ou divergência, tá? Essa é a fundamentação atual em relação à questão da necessidade da empresa fazer o laudo. Então, o artigo 50 diz assim: a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário. Que formulário é esse? O PPP. Na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, nos termos da legislação trabalhista. Então, olha só, a empresa tem que ter o laudo está na legislação previdenciária. Depois vocês vão ver que em substituição ao laudo é possível usar o PPRA, mas o documento para a previdência é o LTCAT, é o laudo técnico. E esse laudo, pessoal, não pode ser assinado por técnico de segurança do trabalho. O LTCAT não. O PPRA, o PPRA na NR9, ele também estabelece que qualquer pessoa pode assinar esse PPRA. Mas eu posso usar o PPRA para substituir o LTCAT. Só que quando ele for substituir o LTCAT, eu tenho que ter esse PPRA assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, olha só, o PPRA para as funções trabalhistas, beleza, resolvido. O PPRA para as funções de substituir o LTCAT, ele tem que ser assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, porque isso é uma exigência legal, está na lei, emitido pela empresa ou seu preposto com base no laudo expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, a empresa é obrigada a ter o LTCAT, e esse LTCAT deve vir assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. Aqui, o direito previdenciário conecta com o direito do trabalho. A gente passa a usar as NRs, que a gente não usava. As portarias, a portaria 3214 de 78, que traz lá NR6 sobre EPI, NR7, PCMSO, NR9, PPRA, que vai ser substituída pela NR1. Vocês têm um monte de instrumento trabalhista, NR15, que traz as insalubridades, o 16, que traz a periculosidade, o 10, que traz energia elétrica, o 32, biológico. A gente tem que ter a análise dessas normas regulamentadoras da portaria 3214 de 78, que vão poder informar também nesse formulário de insalubridade, nesse PPP, as informações relacionadas à aposentadoria especial. Então, é muito importante que a empresa tenha o LTCAT sempre atualizado. Esse PPP, ele deve ser fornecido para o trabalhador, isso também está no artigo 58, sempre que houver a demissão do segurado na empresa, ele é obrigada a fornecer o PPP, e a instrução normativa do INSS, a 77 de 2015, ou mesmo o manual da aposentadoria especial, exigem que a empresa forneça esse PPP, mesmo que o trabalhador não esteja exposto a agente nocivo. Então, ela não tem que preencher o PPP somente para aqueles que estão expostos a agente nocivo. Ela tem que preencher o PPP, o correto, em relação a todos os trabalhadores, porque o PPP não é um formulário apenas para aposentadoria especial. Ele também é um formulário que serve para a prova de benefício por incapacidade, em que o segurado tem exposição exerce uma determinada atividade, e o PPP traz a descrição dessa atividade, para que o segurado possa comprovar que determinada doença que ele tenha o incapacita para a atividade habitual que ele exerce. Então, é muito importante
essa análise do PPP. O que é o PPP, afinal? O artigo 146 da IN 99 de 2003, que foi a IN que trouxe toda a regulamentação do perfil profissiográfico previdenciário. Então, ela diz assim, olha, o PPP constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais, resultados de monitoração biológica durante todo o período em que exerceu suas atividades. Então, esse é o conceito hoje de PPP, que é, na verdade, ele é a fotografia do trabalho do segurado. Todas as informações, todas as atividades, todos os agentes nocivos, tudo que tiver relacionado à atividade dele deve ser informado nesse perfil profissiográfico previdenciário. E a gente tem quem é que deve emitir esse PPP? A empresa, né, quando o segurado é empregado, o órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso portuário, o sindicato da categoria, no caso de trabalhador avulso não portuário, a cooperativa de trabalho ou de produção, no caso de contribuinte individual ou de cooperado filiado. Então, esses são os emissores aí, quem deve expedir o PPP, dependendo de cada caso, tá? Pessoal, a gente vai ficar aqui com esse bloco e voltamos no próximo bloco falando sobre mais questões aí relacionadas à aposentadoria especial, tá bom? Até já. Vamos lá, pessoal, de volta para a nossa segunda parte da aula. Eu fui trocar minha blusa, gente, aquele branco com branco atrás. Nossa, tava parecendo um fantasma, fantasminha camarada. Agora acho que ficou melhor com essa cor. Bem, continuando aqui a nossa segunda parte da aula de prática de direito previdenciário empresarial. A gente falava na parte anterior sobre o PPP, o que é o PPP, sobre as provas ali que a gente precisa preencher, e a gente vai continuar falando sobre esse ponto. Deixa eu pegar aqui o nosso slide para a gente continuar nessa nossa aulinha aqui. Bem, o que diz o artigo 58, parágrafo 4º da Lei 8.213? A empresa deverá, não é poderá, é deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. Eu diria até para apresentar, para fornecer ao trabalhador o original. O INSS exige geralmente o original ou pelo menos a digitalização desse documento, né, do original. Então, aqui, pessoal, a empresa tem o dever de elaborar e manter atualizado. Eu trouxe para vocês, está aí num desses slides, o valor da multa que a empresa pode ser condenada no descumprimento de algum dos preceitos da 8.212 de 91, que trata do custeio, ou da Lei 8.213 de 91. Então, é muito importante que tenha essa consciência da multa que pode gerar pelo descumprimento de qualquer uma qualquer um dos artigos da Lei 8.212 ou 8.213 de 91, tá? Bem, olha a importância de você fazer o documento mais adequado possível. O decreto 3.048, artigo 68, parágrafo 10, que foi atualizado agora com o decreto 10.410 de 2020, ele estabelece o seguinte, que o trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme a orientação estabelecida pelo Ministério da Economia. Então, olha só, pessoal. Aqui, o regulamento está colocando o segurado como um agente fiscalizador. Vai ter um canal, ainda não foi criado isso, mas a ideia aqui é o seguinte, quando a gente tiver o perfil eletrônico, o segurado, é como se ele acessa o CNIS hoje, ele vai ter acesso ao seu PPP. E ali ele observa assim, olha, tá errado, esse ambiente de trabalho não é o que eu exerço, não é
não é dessa forma, eu tenho agente nocivo X, aqui não está falando nada sobre isso. E aí isso vai, o próprio segurado, o próprio trabalhador poderá denunciar a empresa. Claro, uma denúncia anônima, mas a ideia é justamente ajudar nessa fiscalização para que as empresas adequem os seus perfis, adequem os seus laudos, os seus PRAs, para que aquele instrumento técnico possa realmente trazer as informações reais, adequadas, verdadeiras da realidade do ambiente laboral desse segurado, para que evite a fiscalização e a multa. Então, é muito importante que haja essa consciência do preenchimento adequado e correto. Por quê? A empresa, ela tem que preencher o PPP, é dela a responsabilidade de contratar um engenheiro de segurança ou médico do trabalho para fazer um LTCAT. Só que a gente sabe que existe uma relação de subordinação ou uma relação de prestação de serviço, né? Quando é a empresa que contrata, tem nos seus quadros de funcionários, de empregados, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, ou quando ela contrata uma empresa de saúde e segurança do trabalho para fazer o LTCAT na sua empresa. Então, é meio aquilo que a empresa manda colocar que os responsáveis técnicos ali colocam. Então, essa veracidade das informações, quanto mais fidedignas tiver do ambiente laboral, melhor para a empresa. O PPP, ele é dividido em 4 sessões. Primeira sessão, a sessão de dados administrativos. A segunda sessão, a sessão de registros ambientais. A terceira sessão, o resultado de monitoração biológica. E a quarta sessão, a sessão dos responsáveis pelas informações. Então, às vezes a empresa, o segurado fala assim, eu pedi o documento para a empresa, e a empresa está demorando tanto tempo para fornecer. Por quê? Porque cada uma dessas sessões precisa das informações de um órgão, de um setor da empresa. Então, os dados administrativos, quem preenche é o RH, ou o departamento pessoal. Então, eu tenho ali as informações da empresa. A gente vai ver essa primeira sessão já. As informações da empresa, o nome do segurado, o nome da empresa. Então, essa primeira parte é um órgão, é um setor da empresa que preenche. A sessão de registros ambientais vai para o setor de saúde e segurança do trabalho. Ali vai trazer as informações do laudo, o agente nocivo, físico, químico, biológico, técnica utilizada, EPI, tarará. Aí a parte técnica do PPP, o campo 2. O campo 3 é a parte médica, que vem geralmente do PCMSO, do controle de saúde médico ocupacional. E aí também, vocês vão ver que hoje não tem uma vedação para o preenchimento desse campo. Aí depois de todo esse preenchimento por esses órgãos, o processo de preenchimento do PPP volta para o RH para que eles possam assinar esse formulário, esse documento, ou para quem tem autorização ali para assinar esse formulário. Então, é bem importante, porque cada um dos setores tem a responsabilidade de preencher esse formulário. Então, vamos conhecer esse formulário, esse PPP, como é que a gente deve preenchê-lo. Então, aqui nos dados administrativos, a empresa vai colocar o número do CNPJ, né, da empresa, que é a parte mais de dados mesmo administrativos. O nome da empresa, o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, o nome do trabalhador, se ele tem aí um programa de passou pela reabilitação, ou se ele tem deficiência, o NIT do segurado, aqui vai o número de identificação do trabalhador, geralmente é o número do PIS, que vocês têm aí no cadastro, a data de nascimento desse segurado, sexo masculino ou feminino, o número da carteira profissional, a série, data de admissão, se há um revezamento, regime de revezamento, 9x36, 6x12, né? E aí depende do tipo de trabalho que o segurado exerce. E aqui no campo 12, vai a informação da CAT. Lembra que eu falei para vocês que o PPP não é um formulário só para aposentadoria especial ou para conversão de tempo especial em comum? Ele também é um documento importante para análise de nexo causal, para análise de benefício por incapacidade, para ver se a atividade dele
tem incapacidade em relação àquela patologia que ele apresenta. Então, aqui a empresa, se teve um acidente do trabalho, a empresa deve colocar a data do registro desse acidente, o número da CAT, né, da comunicação do acidente do trabalho, a data do registro e o número da CAT dessa, existe lá no artigo 18, artigo 23 da 8.213, vocês têm todos os artigos relacionados ao acidente do trabalho. Então, se houve uma CAT, todas as CATs que foram preenchidas, que aconteceram, devem ser informadas nesse campo 12. A empresa esse PPP, na verdade, ele é editável. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha, mas digamos que o segurado tenha 3, 4 CATs, a empresa vai ter que colocar tantas CATs quantas foram aquelas que foram registradas. Então, o PPP, ele é um documento editável, você vai colocar aí quantas informações forem necessárias, tá? O campo 13, que é a parte da lotação e atribuição, esse campo é bem importante. Deixa eu mudar aqui para eu ir para um outro cantinho melhor para vocês. Então, a empresa vai colocar o período de trabalho, o CNPJ, e aqui, às vezes, o segurado exerceu atividade na mesma empresa, mas em outra planta, em uma filial, e aí a empresa tem, talvez, ela tem geralmente vários CNPJs, ela vai ter que indicar qual foi o CNPJ que ele exerceu aquela atividade. Aqui, o segurado, a empresa deve informar cada período de trabalho do segurado em uma atividade específica. Então, se o segurado entrou como ajudante, passou para operador de máquina, depois para supervisor, depois para... Então, assim, qual o período que ele foi ajudante? De 1/4/85 a 30/4/90. Então, esse período, qual a CNPJ? Ele exerceu a função na matriz. Qual o setor, o cargo, a função? Então, cada período de atividade deve ser preenchido em uma linha específica. Eu não posso colocar de 1/4/85 a 2020 se ele exerceu várias atividades diferentes ao longo desse período. Por isso que eu disse para vocês que o perfil é um documento que ele exige muitas informações pormenorizadas e acaba sendo uma dificuldade para a empresa preencher isso, porque as empresas não tinham esses dados, não tinham esses registros. Eu tinha um empregado lá em 90, ele veio me pedir o PPP. O que ele fazia? ele era ajudante de soldador. Mas o que fazia o ajudante de soldador? Ele não tem nenhum documento na empresa que diga qual era a função dele. Descrevendo, olha, como ajudante de soldador ele fazia isso. Não tem na empresa nenhum registro da descrição da atividade. Isso torna bem dificultoso o preenchimento do perfil por causa dessa questão. Então, a empresa vai colocar o setor que ele trabalhava, o cargo que ele exercia. Em relação à função, a empresa só vai preencher se a função for de uma atribuição de comando. Por exemplo, o segurado exercia o cargo de operador de máquina, mas ele era supervisor. Então, na função vai supervisor desse cargo de operador de máquina. Então, a função é somente necessário preenchimento quando o segurado exercer uma atividade de comando, chefe, supervisor, coordenador, tá? Se não for uma atividade de comando, a empresa deve colocar apenas NA, não se aplica, porque ele não exerce nenhuma atribuição de comando nesse sentido. Então, a empresa vai preencher apenas o setor, o cargo, e a função pode deixar em branco, coloca NA, que está tudo certo, tá? A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação, e aqui é que a gente acaba tendo o problema, por quê? O segurado, às vezes eu tenho a CBO, e daí eu pego a descrição da atividade pela CBO, tenho que conferir se aquela CBO realmente é a CBO que aquele segurado, aquele trabalhador exerceu, para não confundir os períodos de trabalho. E aqui eu posso consultar ali no site do Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, mas tem ali ainda a pesquisa
da classificação brasileira de ocupação e o número dessa classificação, dessa ocupação ali no site do Ministério do Trabalho. Tá? Geralmente a empresa tem isso nos seus arquivos. Esse campo 13.7 é toda uma história. Por quê? Vou colocar aqui para vocês, olha. O que acontece nesse campo 13.7? Foi criada pela Lei 9732 uma contribuição específica complementar à contribuição do SAT. A empresa, como vocês sabem, ela paga o SAT, que é o Seguro de Acidente do Trabalho, que está lá, conforme a atividade for leve, moderada ou grave, o grau de risco da empresa for grave, moderado ou leve. Então, ela vai pagar o SAT de 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento da empresa. E esse SAT hoje tem aquela flexibilização do FAP, né, do fator acidentário de prevenção. Quanto mais a empresa acidenta, ela pode alterar esse SAT, esse FAP, esse SAT em até 100%. Quanto menos ela acidenta, ela pode reduzir esse SAT em até 50%. Isso está lá no artigo 22, inciso 1, da Lei 8.213, da 8.212 de 91, e tem toda uma legislação específica do FAP que vocês devem ter aprendido ou vão aprender. O que acontece? O legislador pensou assim, bom, pera um pouquinho, é a empresa que expõe o trabalhador a agente nocivo, né? Então, eu vou pagar a aposentadoria especial porque ela expõe agente nocivo? Não, porque tem que pagar essa conta é a empresa. E criou essa complementação do chamado adicional do SAT, justamente para cobrir essa despesa adicional em razão do meio ambiente laboral nocivo à saúde do trabalhador. Então, a empresa tem que pagar, além do SAT, do Seguro de Acidente do Trabalho, ela vai precisar pagar também o adicional do SAT. E essa exigência veio pela Lei 9732, de dezembro de 98, quando inseriu ao artigo 57 os parágrafos 6º e 7º. Então, quando a empresa expõe o segurado a um agente nocivo para aposentadoria aos 15 anos, ela vai pagar uma alíquota de 12%. Quando ela expõe o trabalhador a um agente nocivo para 20 anos, ela vai pagar 9% essa alíquota. Quando ela expõe ao agente nocivo para aposentadoria aos 25 anos, ela vai pagar uma alíquota de 6%. Essa alíquota é sobre a remuneração do trabalhador, como diz aí o parágrafo 7º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais referidas no caput. Então, o segurado não vai receber esse dinheiro, porque esse dinheiro não é para ele, esse dinheiro é para a Seguridade Social, que vai fazer o pagamento da aposentadoria especial para ele. Como essa contribuição foi criada pela Lei 9732 de 98, existe um princípio no direito previdenciário, que é o princípio da anterioridade nonagesimal. Toda vez que se cria uma contribuição, ela passa a ser exigida 90 dias depois. Artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Uma vez criada essa contribuição em dezembro de 98, a exigência do adicional do SAT passa a valer a partir da competência abril de 99. Então, a empresa vai colocar, quando ela faz essa contribuição, ela faz a contribuição via GFIP. Então, ela fala, olha, aqui eu tenho exposição a agente nocivo com 20 anos. Aí ela vai pagar os 9%. Então, vai um código na GFIP, que é o 03, e esse código é o que aparece. E aí, quando você pega o CNIS do segurado, vai aparecer o indicador IEAN, que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a empresa paga esse adicional do SAT, vai uma informação aqui nesse campo 13.7 da GFIP, que vai indicar a contribuição específica da aposentadoria especial
para custeada por essa complementação do adicional do SAT. Então, esse campo 13.7, que a empresa preenche tudo errado, porque acaba não sabendo exatamente como preencher, o que é o código GFIP, como é que eu preencho, e assim a gente pega muito erro no preenchimento desse perfil. Então, olha só. Olhem esse PPP. Eu tenho, gente, quando pago o adicional do SAT, tem 2 olhares distintos que vocês precisam observar. Quando a empresa preenche a GFIP, preenche aquela guia e faz o pagamento da complementação, inclusive, ela vai para o CNIS do segurado. Quando o segurado tem a informação no seu CNIS desse indicador IEAN, o que é o IEAN? Indicador de exposição a agente nocivo. A empresa pagou o adicional do SAT, pagou a complementação de 6, 9 ou 12%, e essa informação foi para o CNIS do trabalhador. Quando a empresa vai preencher o PPP, olha o que ela coloca no 13.7, ela coloca 0,1. Mas como que é 0,1 se a empresa está pagando o adicional do SAT, reconhece que expôs o trabalhador agente nocivo, e na hora de preencher o PPP, coloca o 0,1. O que é o 0,1? O 0,1 é não exposição a agente nocivo. Então, vejam como está desencontrada a informação em relação ao campo 13.7 do PPP. E isso a gente encontra, pessoal, inúmeras empresas em que eu tenho a parte mais difícil da empresa é pagar. Ela pagou, a contribuição está paga, mas ainda que esteja paga, na hora de preencher o PPP, preenche com a informação errada. Então, é muito importante essa observação aqui no campo 13.7 do PPP. Então, quais são os códigos? Vou ditar aqui, vou ver se vocês decoram aí. O 0,1 é quando não tem exposição a agente nocivo, ok? 0,1, que é o que está aqui no slide para vocês. O 0,2 é quando a empresa expõe agente nocivo e paga para aposentadoria aos 15 anos, é o do mineiro de subsolo. Então, quando a empresa paga o adicional do SAT para a aposentadoria aos 15 anos, tem lá os mineiros de subsolo que trabalham lá da subterrânea, esse código aqui é o 02. Quando o agente nocivo for para aposentadoria aos 20 anos, que a empresa pagou os 9%, o código GFIP aqui nesse campo 13.7 é o 03. Então, 0,2 para 15 anos, 0,3 para 20 anos e 0,4 para 25 anos. Esse caso aqui, como era um caso de enfermeiro, agente biológico, gente, os códigos 2 e 3, eles são exceções, porque é difícil a gente encontrar tão facilmente aposentadoria com 15 e com 20 anos. Então, a maioria é 25, né? Então, esse PPP aqui deveria vir no 13.7, o 04. E a empresa colocou 01, não exposição. Então, 01, não exposição, agente nocivo. 02, exposição para aposentadoria aos 15 anos. 03, exposição para aposentadoria aos 20 anos. E 04, para exposição à aposentadoria aos 25 anos, pagando 6% da contribuição do adicional do SAT. O 05 é quando o segurado exerce 2 ou mais vínculos sem exposição a agente nocivo. O 06 são 2 vínculos para aposentadoria aos 15 anos. Imagina, gente, que loucura, né? 06, 2 minas, o segurado trabalha em uma mina, depois trabalha na outra mina, 2 vínculos de 15 anos. O 07, 2 vínculos de 20 anos, mais de um vínculo com 20 anos, e o 08, mais de um vínculo com 25 anos. Aqui eu já vi alguns casos quando tem enfermeiro, geralmente enfermeiro tem 2 vínculos, né, trabalha em 2 hospitais, enfim, aí é o 08, tá bom? Então, os números isso tá no manual da GFIP, tá? Se você trabalha com a empresa, esses códigos aí estão no manual da GFIP para o preenchimento do PPP. Então, adequado o preenchimento, observar se houve exposição a agente nocivo e se tem o código da GFIP. Pessoal, não adianta colocar o código GFIP 04, que ele teve exposição a agente nocivo,
para aposentadoria aos 25 anos, mas não, se não tiver a contribuição do adicional do SAT, não adianta nada ter o 04 aqui, tá? Não adianta nada. O 04 tem que estar conectado com a informação da contribuição do adicional do SAT. Então, quando a empresa vai preencher esse código, ela tem que se informar se houve a contribuição do adicional do SAT para aquele trabalhador ou não. É específico para o trabalhador, tá? Porque aquilo é sobre a remuneração do segurado, do trabalhador. Então, aqui, ainda que tenha o 04, ele tem que vir com a informação conectada com a contribuição do adicional do SAT. Agora, tem muito PPP preenchido errado com o 04 aqui, de períodos lá atrás, antes de 99. O segurado tem um PPP lá no escritório, o segurado trabalhou de 90 a 91, tá lá o 04. É mentira, gente. Nem tinha essa contribuição. Como é que pode estar o 04 ali? Então, empresa, advogado, cuidado com o preenchimento errado do PPP nesse campo 13.7. Confira as informações, principalmente quem está assinando o PPP sob pena de responsabilidade criminal. Medo. Tá? Agora, tem que trazer a informação adequada. Ah, mas a empresa expõe e não paga. Ela corre risco? Ela corre risco. Ela corre risco da Receita Federal investigar? Sim. Não sei se vocês observaram, se vocês perceberam, mas, por exemplo, teve uma grande ação na Bahia de notificações do adicional do SAT para os donos de postos de combustível por exporem o trabalhador a agente nocivo benzeno, que é o agente químico, sem a contribuição do adicional do SAT. Então, essas notificações, essas atuações da Receita Federal, cobrando ali do posto de combustível sobre a remuneração de cada um dos empregados, dos frentistas, o adicional do SAT. Por quê? Os frentistas têm necessariamente exposição a agentes biológicos, agentes químicos, e eles têm direito à aposentadoria especial. A empresa, portanto, os donos dos postos de combustível devem se preocupar com o preenchimento correto do perfil e o pagamento do adicional do SAT. Corre risco de ter a informação errada no perfil e serem autuados para pagar, e aí vai ficar muito mais caro, vai pagar diferença, juros, correção monetária e tudo mais. As empresas que expõem o trabalhador agente nocivo devem observar o pagamento desse adicional do SAT. E, de repente, isso aconteceu também várias vezes, a empresa paga o adicional do SAT, mas não expõe o trabalhador agente nocivo. Já vi casos que a empresa pagou errado. E ela pode restituir essa contribuição nos últimos 5 anos se houve o pagamento errado do adicional do SAT. Por quê, pessoal? Primeiro, o adicional do SAT não tem presunção de nocividade. Não é porque pagou o adicional que o segurado não precisa do PPP. Vai precisar do PPP normalmente e o segurado tem que levar ao INSS esse perfil e eles vão conferir se houve o pagamento ou não dessa contribuição ao SAT complementar. Se a empresa pagou a contribuição, ok, mas se ela não expôs o trabalhador agente nocivo, então ela pode restituir essa contribuição se por acaso pagou errado, tá? Então, é muito importante observar isso, saber quais são as condições da empresa, como é que faz para restituir isso, direto na Receita Federal, pode fazer uma solicitação ali para retificar esse adicional do SAT, mas tem que se certificar se realmente aquele trabalho do segurado não teve exposição a agente nocivo para você não pedir a restituição e depois o segurado ganhar uma ação na justiça e você correr risco de ter que pagar esse adicional do SAT depois, tá? Então, a gente finaliza por aqui esse bloco, pessoal, e voltamos no próximo bloco falando mais sobre direito previdenciário empresarial na prática. Um abraço. Bora lá, pessoal, para mais uma parte, a terceira parte da nossa aula aqui de prática de direito previdenciário empresarial.
A gente falou no bloco anterior sobre a contribuição do adicional do SAT, uma parte extremamente importante aí nessa prática previdenciária empresarial, até para você buscar uma ação bacana, a empresa que paga errado, de repente você observou ali, ela paga errado o adicional do SAT, e você pode pedir a restituição dessa contribuição da empresa dos últimos 5 anos, tá? Muito bacana essa oportunidade que a empresa tem de restituir uma contribuição que ela pagou indevidamente. Bem, a gente vai falar agora sobre a permanência, deixa eu abrir aqui o nosso slide, sobre a permanência, que é uma parte importante também no preenchimento do perfil, e o artigo 65 do Decreto 3.048 traz o conceito do que é permanente. Muita gente confunde a permanência com a jornada de trabalho, né? E, na verdade, não tem nada a ver com tempo de exposição. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional e nem intermitente. Então, eu não preciso dizer permanente, não ocasional, nem intermitente. Eu só falo permanente, já quero dizer não ocasional e nem intermitente. E a palavra habitual, pessoal, não está na lei, tá? Todo mundo fala habitualmente a exposição habitual, mas na lei só fala permanente, não ocasional nem intermitente, e o decreto vem na mesma linha, dizendo que permanente é aquele que é exercido de forma não ocasional e nem intermitente. E continua o artigo. No caso de exposição do empregado, do trabalhador avulso e do cooperado, que são aqueles que o INSS reconhece como tempo especial, ao agente nocivo, seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Na verdade, a atividade do segurado, a proficiografia, é o conceito de permanência. Não importa o tempo de exposição, mas uma atividade em que o segurado, ao exercê-la, necessariamente, ele tem exposição ao agente nocivo. Por exemplo, eu tenho um segurado, um trabalhador, um enfermeiro que trabalha numa empresa, né, de um hospital, e ele tem exposição aos agentes biológicos necessariamente por exercício da sua atividade de enfermeiro. Não tem como o enfermeiro não estar exposto a agente nocivo, e por isso depende a proficiografia, a descrição da atividade desse trabalhador para que haja o reconhecimento do tempo especial. Então, olha só. Essa é a parte da seção da primeira parte dos dados administrativos, que envolve a proficiografia, e depois a parte da seção 2, que é a segunda parte do PPP, tratando da seção dos registros ambientais. A gente vai falar mais especificamente sobre os registros ambientais, mas eu quero só que vocês entendam como funciona essa questão aqui da parte da proficiografia. O que a empresa precisa colocar nessa descrição das atividades? Precisa escrever aqui, pormenorizadamente, quais são as atividades que o segurado exerce. E aí é que vem o problema das empresas hoje, porque muitas delas não têm o registro dessas atividades, esta descrição das atividades no seu arquivo, e acabam fazendo o quê? Pegando a CBO e a descrição da atividade que está na CBO, copia e cola aqui. O ideal seria pedir para o trabalhador a descrição. O que você faz? Fala para mim, escreve aqui para mim o que você faz. E aí, naquela descrição, você pode, com isso, colocar nesse campo 14.2 do PPP a descrição da atividade do segurado. Essa permanência, a gente conclui a exposição ao agente nocivo pela leitura desse campo 14.2. Então, olha só que interessante. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui. O segurado trabalha com exposição, olha aí, ó, no campo 15.3. Biodiesel, etanol hidratado, gasolina comum, aditivo para combustível, agentes químicos, qualitativos inclusive. Só que quando eu vou ler a atividade dele, o que a empresa colocou aí? Olha, executa atividades de rotina administrativa, preenchendo formulário, providenciando pagamento, operando máquinas e desenvolvendo atividades afins, visando contribuir para o perfeito desenvolvimento das rotinas de trabalho. Então, na verdade,
o trabalhador aqui exerce uma atividade ok, mas a sua atividade não lhe dá direito ao reconhecimento desse tempo como especial. Por quê? Porque apesar de eu ter agente nocivo, não tem permanência. Então precisa tomar muito cuidado de colocar o mais fidedigno possível as atividades descritas pelo segurado aqui no campo 14.2, que traz exatamente a descrição da atividade. E às vezes, se o segurado, por exemplo, faz visita a clientes, dá palestra, o trabalhador, né, dá palestra, ministra treinamentos, cursos, isso vai descaracterizar essa permanência na exposição. Quando o trabalhador exerce uma atividade de comando, olha o que o INSS diz, na IN 77, o exercício das funções de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente e servente, desde que observada a exposição a agentes nocivos. Deixa eu ligar meu computador aqui que vai acabar com a bateria. Agentes químicos, físicos ou biológicos, não impede o reconhecimento do tempo especial do enquadramento em condições especiais. Por que isso? Por que isso é importante? Porque, na verdade, quando você tiver um segurado que seja supervisor, chefe, gerente, coordenador, exercer essa atividade de comando, o INSS entende que, por exercer essa atividade de comando, ele não está permanentemente exposto ao agente nocivo. Aí vale a pena colocar lá no campo observações do PPP, que eu vou mostrar para vocês depois, uma observação. Embora ele seja supervisor, ele está exposto aos mesmos agentes dos profissionais dessa área, de modo permanente, não ocasional nem intermitente. É bom isso para esclarecer que, ainda que ele seja supervisor, por exemplo, ele é supervisor, mas ele está lá na área de ruído. A mesa dele, embora ele seja supervisor, está ali, no mesmo local que os outros trabalhadores. E o INSS, quando ele lê a palavra supervisor, coordenador, chefe, ele acha que porque ele é supervisor, ele está numa salinha separada lá no outro andar, quando, na verdade, muitas vezes não é. Então, quando o segurado exerce uma atividade de comando e ele está dentro da área produtiva, está exposto ao agente necessariamente pelo exercício da sua atividade, então ali eu tenho permanência. Então é importante que a empresa esclareça isso no perfil, porque aos olhos do INSS, essa informação desenquadra, não reconhece o tempo de serviço especial prestado. Então é bem relevante essa questão da permanência. A permanência é um dos motivos maiores aí de indeferimentos dos processos quando tem aposentadoria especial. Então, se tiver a oportunidade de preencher o PPP e colocar ali no campo observações essa observação relacionada à exposição permanente, apesar da atividade de supervisor, chefe, gerente, enfim, vai haver a possibilidade do segurado ter o reconhecimento desse tempo especial. Então, muito cuidado nessa questão do campo 14.2 do PPP, que traz a descrição da atividade. Uma outra coisa importante, vejam, cada uma das atividades devem ser apresentadas individualmente. Então, para cada atividade que o segurado exercia, a empresa deve trazer a descrição da atividade específica em relação a cada uma das atividades que o segurado exercia. Então, ele foi ajudante de 2005 a 2008, depois ele foi supervisor de 2008 a 2011, então isso deve vir aqui informando nesse campo 14 do PPP, tá? Nós temos dois temas julgados pela Turma Nacional de Uniformização relacionado a essa questão da atividade permanente. Esse é da eletricidade, porque às vezes a empresa fala assim, mas eu não vou preencher o PPP porque não tem permanência. Ontem mesmo eu atendi um cliente que ele falou assim, a empresa não vai preencher porque não é todo dia que eu tenho exposição a agente nocivo, mesmo assim ela tem que informar, porque o enquadramento pela eletricidade e mesmo por agentes biológicos, que é esse 211 aqui, eles trazem justamente essa desnecessidade de informar o tempo, não é o tempo de exposição, não é o tempo de exposição, mas a permanência, a profissografia. Então, aqui é a questão da eletricidade, da tensão superior a 250 volts, que será analisada a profissografia, ou seja, o que é que ele faz? No exercício da sua atividade, ele está
exposto a tensão superior a 250 volts? Sim. Se sim, então ele tem direito à aposentadoria especial. Isso é para eletricidade e esse daqui é para agentes biológicos. Ah, mas a empresa vai ser prejudicada se ela preencher esse documento correto? O trabalhador só pode entrar com processo contra a empresa pedindo verbas adicional de insalubridade e periculosidade nos últimos 5 anos, né? Então, a empresa ela pode preencher o documento sem prejuízo ali de ser condenada a pagar verbas, enfim, se já passaram-se mais de 5 anos. Mas, claro, pode ser, inclusive, condenada por indenização por danos morais, danos materiais, que eu já vi decisão nesse sentido, se preencheu por PPP errado. Então, o PPP tem que trazer a informação fidedigna do real ambiente de trabalho para evitar transtorno em relação a isso com a empresa, tá? Em relação à parte dos registros ambientais, então a empresa preenche aquela parte dos dados administrativos, que a gente já viu até agora, e a parte dos registros ambientais, ela vai pegar o laudo técnico ou o PPRA e vai transcrever aqui quais são as informações relacionadas aos agentes nocivos que o segurado esteja exposto. Então, aqui no campo 15.1, a empresa vai indicar período por período, agente por agente. Então, ele está exposto de 2000 a 2010. Qual o tipo de risco? Físico, químico ou biológico? Ah, é um risco físico. Qual o risco físico? É o ruído? É o calor? São radiações ionizantes? Qual tipo de risco? Então, a empresa tem que informar aqui, geralmente, essas informações estão no LTCAT. Então, a empresa vai transcrever aquelas informações para cá. Pessoal, tem muito erro aqui em preenchimento do PPP. A empresa vai colocar assim, risco químico. Qual o fator de risco? A empresa coloca assim, químico. Mas não pode colocar químico, tem que colocar qual é o agente químico. No nome técnico, é o hidrocarboneto aromático, é o benzeno, é o arsênico, o chumbo, o berílio, o N-hexano, N-butadieno, enfim. Qual é o agente químico? E a empresa vai indicar essa informação aqui no campo 15.3 do PPP. Então, ela vai indicar o tipo de agente, se é físico, se é químico ou biológico. No 15.3, ela vai indicar se o agente é químico, qual é o químico, né? Qual é o agente físico, qual é o agente biológico. O biológico, o ideal seria materiais infecto-contagiantes quando é estabelecimento de saúde, né? Materiais infecto-contagiantes, doentes com materiais infecto-contagiantes ou doentes infectados, né, com doenças infecto-contagiosas. Então, a gente vai colocar nesse campo 15.3. Essas informações devem estar inseridas no laudo, tá? Quando o segurado exerce uma atividade profissional, motorista de ônibus, cobrador, antes de 95, antes da Lei 9.032 de 95, esse é um dos campos que a empresa não precisa se preocupar em preencher. Se o enquadramento for por categoria profissional, como eu falei para vocês antes, não tem necessidade de preencher a parte dos registros ambientais, tá? Mas se a atividade foi exercida depois de 95, então tem que vir a informação aqui no campo 15. No campo 15.4, a intensidade ou a concentração. Existem alguns agentes que são qualitativos ou quantitativos. Então, vou mostrar para vocês aqui, olha. Quais são os agentes qualitativos? São aqueles que têm uma presunção de nocividade, independentemente da quantidade do agente. Então, por exemplo, o anexo 6 da NR15 são agentes químicos, o 6 é a pressão atmosférica normal. Sabe aquele segurado que trabalha com mergulhador, escafandro, com mergulho, né, com escafandro, tendo exposição a essa pressão atmosférica hiperbárica para baixo ali do mar?
esse agente é qualitativo, independe da quantidade. O anexo 12 da NR15 traz, por exemplo, poeiras minerais nocivas, a sílica, o benzeno, que na NR15, no anexo 12, eles são quantitativos. Mas depois deles terem sido inseridos como agentes cancerígenos, a sílica é cancerígena, o benzeno é cancerígeno, a Previdência entende que ao serem classificados como cancerígenos, eles deixam de ser quantitativos e passam a ser qualitativos, ou seja, independe da quantidade. Anexo 13, agentes químicos qualitativos. Por exemplo, esse PPP aqui, olha, eu tenho agentes químicos, inclusive o nome está errado, porque não pode vir nome comercial, não pode vir gasolina. Gasolina é nome comercial, gente, tem que vir hidrocarboneto, benzeno. E aqui a empresa colocou, olha, intensidade qualitativo. Qual é a técnica? Anexo 13 da NR15, que traz os agentes químicos qualitativos, que independem da quantidade. E o anexo 14 da NR15, que trata dos agentes biológicos. Então, esses anexos aí, 6, 12, 13 e 14, são agentes químicos, são agentes qualitativos. Eu ainda colocaria aí o anexo 5. Ele era quantitativo e hoje ele é qualitativo, porque também está no anexo, também está na LINAC, tá? Mas depende, o INSS ainda continua exigindo, considerando ele como quantitativo. Depois também a gente tem os agentes que são quantitativos, ou seja, só será nocivo quando ultrapassar o limite de tolerância da NR15. Então, anexo 1, ruído contínuo ou intermitente. Anexo 2, ruídos de impacto. Anexo 3, calor. Anexo 5, radiação ionizante. Anexo 8, vibração. E o anexo 11, agentes químicos quantitativos. Tolueno, N-hexano, tem acetato de etila. Esses agentes são quantitativos. E lá no anexo 11 da NR15, vocês têm ali uma tabela com a quantidade. Então, o que a empresa vai fazer? Quando eu tenho um agente quantitativo, ela vai colocar no campo 15.4 a quantidade da exposição. Por exemplo, agente físico, ruído, fator de risco, ruído. Qual é o ruído? Ela tem que colocar no campo 15.4 qual a intensidade desse ruído. É 84 decibéis, 89 decibéis, 90 decibéis. Isso está escrito lá no PPP. Ela vai indicar aqui. Outra coisa importante, o ruído que está lá no laudo é um ruído variável. Eu tenho aqui, Adriane, vários níveis de ruído, que vão de 84 a 92. A empresa tem que colocar a média dose. Ela não pode colocar que o ruído vai de 82 a 94 decibéis. Gente, isso dá muita confusão para o trabalhador. Tanto que o STJ acabou de afetar um tema como repetitivo, que é o 1083, justamente para discutir quando não tem a média, quando o ruído é variável, deve ser adotada a média aritmética, a média do ruído de pico, ou deve fazer o cálculo pelo NEM. Então, gente, é muito importante que o fator de risco, o ruído, a intensidade, não venha variável, tem que ser feita uma média dose, tá? O agente químico também, se ele é quantitativo do anexo 11 da NR15, qual é a quantidade? Se é biológico, o biológico não tem quantidade, então quando não tem quantidade, a empresa pode escrever no campo 15.4 qualitativo, ou ela pode escrever NA, que significa não aplicável, tá? Se o agente for quantitativo, a empresa deve indicar no 15.4 a quantidade desse agente. A questão da técnica utilizada, pessoal, é uma coisa que, assim, é muito importante. O INSS tem deferido demais por causa da técnica utilizada. As empresas precisam saber o que fazem, né? O que tem que fazer para o preenchimento correto do PPP.
Então, o que aconteceu? Em 2003, foi publicado esse decreto 4882 de 2003 e que trouxe a necessidade da empresa adotar como metodologia de medição do ruído a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, não a NR15, mas a norma da Fundacentro. Isso começa a partir de novembro de 2003. Então, o INSS, na hora de analisar o PPP, ele até aceita até dezembro de 2003, então até 31 de dezembro de 2003, o INSS aceita a técnica utilizada NR15 ou NHO, desse pedacinho de 19 de novembro de 2003 a 31 de dezembro de 2003. É como se fosse uma transiçãozinha. Mas de 18 de novembro de 2003 para trás, tem que ser NR15, pessoal. Não tem empresa colocando o NHO lá em 2000, lá em 90, 94. Não pode ter NHO, porque nem existia a norma de higiene ocupacional da Fundacentro antes. Então, a empresa vai colocar NR15. Até 31 de dezembro de 2003, o INSS deve aceitar a NR15, tá? Isso é tanto o CRPS, o Conselho de Recursos, quanto o INSS. Então, até 31 de dezembro de 2003, pode vir NR15? Sim, pode vir. Agora, de janeiro de 2004 para cá, pessoal, o INSS só vai aceitar se a empresa adotou a metodologia da medição de ruído pela norma de higiene ocupacional da Fundacentro, pelas NHOs. Então, eu tenho que usar a NHO 01 para ruído, a NHO 06 para calor, a NHO acho que é 09, 010 para vibração. Então, eu preciso utilizar a norma de higiene ocupacional da Fundacentro a partir de janeiro de 2004. PPP que a empresa não preencheu adequadamente, o INSS não vai aceitar. No recurso, no Conselho de Recursos do INSS, do CRPS ou na Justiça, o INSS aceita NR15 ou NHO. Mas no INSS, pessoal, o segurado vai ter o indeferimento se não tiver a NHO 01 a partir aí de janeiro de 2004. O INSS não quer nem saber dessa história, tá? Aqui eu trouxe, peraí para vocês. A diferença da técnica utilizada. Na técnica da NR15 se utiliza Q igual a 5 e na técnica da NHO Q igual a 3. Então, a cada 5 decibel na NR15, o tempo limite de exposição diminui pela metade. A cada 3 decibel na NHO, diminui pela metade o tempo de exposição. Então, aqui a empresa tem que contratar uma empresa ou tem que ter no seu quadro de funcionários esse engenheiro de segurança ou esse médico do trabalho e exigir que eles utilizem a NHO 01 como metodologia para a medição do nível de ruído. Então, essa metodologia vai exigir que o empregado fique com aquele dosímetro, né, durante uma jornada de trabalho, e aí ele vai fazer o cálculo da média dose para que esse nível de ruído esteja adequadamente calculado. A gente tem aí também, pessoal, a decisão, trouxe para vocês apenas para ilustrar, na Justiça, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais tem reconhecido como especial, mesmo que a técnica utilizada tenha sido pela NR15 ou pela NHO. Então, a Justiça tem entendido que pode ser pela NHO 01 ou pela NR15 a metodologia. No INSS, não. Na via judicial, é possível qualquer uma dessas técnicas. O INSS, quando eu vou preencher um PPP, e o segurado, por exemplo, trabalhou de 2000 até hoje, a empresa vai colocar de 2000 a 31 de dezembro, o INSS aceita a NR15, ou dosímetro, decibelímetro, técnica pontual, instantânea. Então, o INSS aceita até 31 de dezembro de 2013, o INSS não, o CRPS, o Conselho de Recursos, aceita qualquer uma dessas informações no PPP. Mas de janeiro de 2004 para cá,
tem que ser NR15 ou NHO. E aí, mais uma informação importante, agora o INSS também quer que a empresa indique no PPP o NEM. Isso está lá no manual da aposentadoria especial, naquela resolução 600 de 2017 que eu falei para vocês observarem, né? Então, a empresa vai usar o cálculo da NHO, a metodologia da NHO 01 e vai precisar informar no PPP se ela calculou o nível de exposição normalizado, que é o NEM. Quando que a empresa usa o NEM? Ela usa o NEM quando a jornada de trabalho for diferente de 8 horas. Por exemplo, o segurado faz 9 horas ou faz 7 horas e 40. Então, a empresa faz o ajuste do cálculo da dosimetria para ajustar aquele nível de ruído ao tempo de exposição do segurado. Isso é calculado por minutos, né? 480 minutos. E aí, se o segurado fez 540 ou se ele fez 360, a empresa deve fazer o ajuste do NEM. E informar aí no campo 15.4 ou no 15.5 que a empresa adotou o ajuste de tempo, o cálculo do NEM, que é o nível de exposição normalizado. Pessoal, o INSS só tem aceitado PPP se tiver a indicação do NEM com o NHO. Se não tiver o NEM, nem adianta, que o INSS não vai considerar como tempo especial. Então, é importante que a empresa seja orientada adequadamente a colocar esse NEM no PPP para que o segurado possa evitar o indeferimento pelo segurado desse tempo considerado especial. Judicialmente, dá para discutir isso, mas se puder evitar esse transtorno para o segurado, o INSS vai indeferir o benefício, porque não tem essa palavrinha NEM. Claro que a gente sabe que o NEM é só para jornadas diferentes de 8 horas, mas para evitar transtorno administrativo ao segurado, se a empresa puder preencher aí o cálculo do NEM, sem o cálculo, a informação do NEM, né, melhor para o trabalhador, porque aí ele evita o indeferimento, evita levar esse processo para a justiça, tá bom? Pessoal, finalizamos aqui, voltamos no próximo bloco com a parte dos EPIs e a parte final ali do preenchimento do PPP, tá bom? Até já! Vamos lá, pessoal, de volta para a última parte da nossa aula de prática de previdenciária empresarial. A gente vai falar agora sobre EPI, laudo e sobre a última parte do nosso PPP. A questão dos EPIs no direito previdenciário passou a valer, passou a ser exigida a partir de dezembro de 98, então a empresa deve informar. Aqui, olha, a gente está falando desse campo do PPP, né, pessoal, aqui. Então, a empresa vai informar aqui se ela forneceu o EPC, equipamento de proteção coletiva, se ele foi eficaz ou não, se ela forneceu o EPI, se foi eficaz ou não, e qual o certificado de aprovação desse EPI. Como vocês sabem, todo EPI tem um certificado de aprovação que deve ser informado nesse campo 15.8. Então, a empresa deve informar devem trazer essas informações aqui nesses campos 15.6, 15.7 e 15.8. Se o EPI, se a empresa forneceu, vocês sabem que existe uma ordem hierárquica de fornecimento desses EPIs, isso está lá no manual da aposentadoria especial, que é essa norma hierárquica aqui, então deve ser observada a hierarquia entre medidas de proteção coletiva. Se o EPC deu certo, eu não uso as outras medidas. Se o EPC não deu certo, eu adoto, depois do EPC, medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho. Treinamento, conservação, diminuo a jornada de trabalho, enfim, uso metodologias de caráter administrativo para diminuir a ação desse agente nocivo, já que eu não consegui eliminar na fonte esse agente. Então, eu vou adotar medidas de controle para tentar diminuir, neutralizar a ação desses agentes nocivos. E se o EPC não deu certo, se as medidas de controle administrativos ou organização de trabalho não deram certo, por último, eu vou usar o EPI.
Se nada disso deu certo antes, então a empresa fornece para o trabalhador os equipamentos de proteção individuais. Então, vocês sabem, lá na NR6, a empresa tem que ter a ficha de fornecimento de entrega, tem que ter o certificado de aprovação e observar a portaria essa 11.347 de 2020, que traz uma modificação aí em relação ao certificado de aprovação, se o EPI é adequado ao risco, se ele é em número suficiente, se ele tem treinamento, troca periódica, higienização, tudo isso está na NR6. Então, a empresa deve informar sobre o uso do EPC, do EPI, para que o segurado possa ter a informação em relação a essas questões. Essa parte da ordem hierárquica e tudo mais, dessas questões da NR6, estão aqui nesse campo 15.9 do PPP. Deixa eu tirar aqui mudar o meu lado. Então, a empresa vai informar aí se foi implementada a medida de proteção coletiva, de caráter administrativo, de organização de trabalho, optando pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou de caráter complementar ou emergencial. A empresa vai dizer aqui se isso ocorreu ou não, né? Sim ou não. Se foram observadas as condições de funcionamento ou uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante em relação a esse EPI, sim ou não. Se foi observado o prazo de validade, certificado de aprovação do CA, sim ou não. Se foi observada a higienização, sim ou não. Então, a empresa vai ter que indicar, nesse campo 15.9, se foram observadas essas questões relacionadas aqui ao EPI, que podem ser observadas na NR6 ou na NR9, tá? Pessoal, em relação ao laudo, que é a parte seguinte, o laudo, como eu disse para vocês, en passant, o INSS começa a exigir laudo a partir da medida provisória 1523, de 13 de outubro de 96. O STJ, judicialmente, tem outro entendimento de que é 97, do decreto 2172, e tem ainda quem entenda que é a partir da lei 9.528 de 97. Onde é que vocês vão observar essa questão do laudo? Aqui, nesse campo 16 do PPP. Então, aqui a empresa vai ter que indicar qual o período do laudo, quando ela passou a ter laudo. O NIT do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho, o órgão de classe, aqui ela tem que colocar o CRM ou CREA do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho e o nome desse profissional. Em relação ao período, o que acontece? Muitas empresas não tinham laudo antes no período de trabalho do segurado. Fizeram laudo agora em 2002, 2010 e o segurado trabalhou lá em 90. E a empresa pergunta assim, eu posso preencher esse campo? Pode preencher esse campo. Ela vai colocar os agentes nocivos naquele campo 15, que a gente acabou de estudar, e vai colocar aqui no campo 16 a data do laudo. Eu só tenho o laudo de 2002 para frente. Vejam que eu tenho uma informação extemporânea. O segurado trabalhou de 90 a 2000 e o laudo é de 2010 para frente. A empresa pode fazer isso? Pode. Ela vai colocar que o laudo, aqui nesse campo 16, é de 2010 para cá, e ela pode fazer o que a gente chama de declaração de extemporaneidade. Até trouxe um modelinho aqui, é esse daqui. Em relação ao PPP, informamos que, embora tenha havido alterações físicas ambientais no posto de trabalho do empregado, os dados constantes no laudo técnico são os mesmos da época do período de trabalho. Ou pode ser que não tenha havido mudança física no ambiente laboral. E a empresa vai dizer que, embora o laudo tenha sido expedido hoje, as condições de trabalho permaneceram as mesmas. Isso se chama declaração de extemporaneidade. Eu vou dizer para vocês, gente, é muito importante essa informação para o trabalhador, porque se o laudo for extemporâneo, o INSS não aceita, o Conselho de Recursos aceita, mas tem que ter prova da declaração de extemporaneidade, e o Conselho de Recursos também, o Juizado Especial Federal também exige que a empresa faça essa declaração de extemporaneidade. A empresa pode informar isso
Lá no campo observações do PPP, deixa eu pegar aqui o campo, aqui ó. O PPP tem um campo chamado observações. Nesse campo, a empresa pode preencher qualquer informação complementar ou adicional àqueles campos que não tinham espaço para trazer essa informação. Então, aqui no campo observações, a gente verifica muito isso nos PPPs. A empresa coloca aqui, olha, o PPRA que eu usei foi o de 2010, mas as condições de trabalho permaneceram as mesmas, porque o segurado, quando trabalhou, a empresa não tinha laudo. Então, ela pode informar que as condições permaneceram as mesmas. Tem empresa que não quer preencher para o período anterior, porque ela diz que ela não tem as condições de trabalho do período anterior. Ela pode preencher dessa forma. Ela vai informar que no período de 90 a 2001, de 90 a 2000, o ruído era tanto, e aí o laudo só de 2010 para cá. Mas ela declara que as condições eram as mesmas, o maquinário era o mesmo. Há uma premissa de que em tempos pretéritos a condição de trabalho era muito pior do que a de hoje. Então há uma premissa de que houve uma evolução tecnológica e que, portanto, se presume que em tempos pretéritos as condições de trabalho eram mais agressivas à saúde do que nos tempos atuais. Por isso que o segurado que trabalhou lá atrás, ainda que a empresa não tenha tido laudo naquela época, não impede, ela não está mentindo. Ela está indicando corretamente no PPP a data que ela passou a ter laudo, que foi a data X, quando o engenheiro de segurança foi admitido, quando a empresa passou a ter o responsável técnico, e a partir dali ela passa a ter os dados técnicos adequados para o preenchimento desse PPP. O NIT, às vezes o NIT a empresa não tem, porque quando contratou o engenheiro nem tinha, ele não era empregado da empresa, não precisava ser empregado, ele podia ser contratado. Então não é um campo que o INSS deve indeferir, não. Mas se tiver o NIT é bom informar. Agora, no campo 16.3, gente, tem muito problema em relação a esse campo, porque o INSS exige que seja indicado aí o número do órgão de classe que o segurado está vinculado, inscrito, e qual é o órgão de classe, se é o CREA, se é o CRM, qual é o órgão de classe, não só o número. Tem empresa que coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o quê? Isso é o CREA, isso é um CRM, o que significa isso? E aí as empresas acabam preenchendo incompleto esse campo 16.3. Tem muita empresa que coloca aí técnico de segurança do trabalho. Outro erro, porque eu não posso ter técnico de segurança como responsável técnico. Nós vimos na lei que a lei previdenciária exige engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Se a empresa não tem um LTCAT, mas ela tem um PPRA que substitui o LTCAT, ok, mas para substituir essa parte previdenciária, esse PPRA tem que ter como responsável técnico um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Nós temos agora, pessoal, uma novidade aí, né? O PPRA será substituído pelo PGR. Isso será a partir de 2 de agosto de 2021. A empresa não vai mais fazer o PPRA, ela terá que fazer o Programa de Gerenciamento de Risco com novas exigências, novas informações, uma maneira de deixar o documento mais adequado, de evoluir aí nessa questão de saúde e segurança do trabalho. Então, bem importante essa informação. Quando você tiver aqui, o INSS aceita PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO em substituição ao LTCAT, tá? O que a gente tem que observar no laudo? O que é importante que aquele que você contratou, você vai contratar um engenheiro de segurança, um médico de trabalho, o que precisa ser observado nesse laudo? Identificação da empresa, se é cooperativa de trabalho ou de produção, órgão ou sindicato da categoria, no caso dos portuários, né? Se o laudo é individual ou coletivo, então o laudo individual, a empresa vai fazer o laudo para o João da Silva. Ou ela vai fazer o laudo coletivo, que é aquele feito por setores, é um laudo único
para todos os setores da empresa. Ela pode escolher o laudo individual ou o laudo coletivo. O laudo individual é ruim porque é bom do ponto de vista previdenciário, mas é ruim porque para cada empregado vai ter que ser feito um laudo individualizado. Tem que identificar o setor, a função, a descrição da atividade, que é a profissografia, que é o campo que a empresa vai colocar lá no campo do 14.2 do PPP, o que o segurado trabalhador faz. A descrição dos agentes nocivos, então ele está exposto a ruído. Por que ele está exposto a ruído? O que ele faz nessa exposição? Qual é o trabalho dele? Qual é a atividade dele? Qual a fonte geradora desse ruído? Né? A periodicidade de disposição, a metodologia dessa medição. A metodologia utilizada para a medição do ruído foi a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, utilizada, usando decibelímetro, número tal, marca tal, e aí todas as descrições pormenorizadas daquela avaliação do ambiente laboral. A informação sobre o uso de EPI, sobre o EPC, teve EPI, quais são os certificados de aprovação dos EPIs, eles são eficazes, não são eficazes, EPC, quais as informações, assinatura e identificação do responsável técnico. Então, quando você tiver um LTCAT, o engenheiro de segurança ou médico do trabalho são os únicos que podem assinar esse laudo. Ah, mas o laudo aqui está assinado pelo técnico de segurança. Não vale. Já falei para vocês, tem que ter engenheiro de segurança ou médico do trabalho, e é importante a data da avaliação desse ambiente para saber se o laudo é contemporâneo ou extemporâneo, né? Para que a empresa possa cumprir essa questão da declaração de extemporaneidade para determinado tipo de trabalho, tá? Então, muito importante esse campo 15.5, esse campo 16, que é do responsável técnico em relação ao PPP, tá? A parte da monitoração biológica, que é o campo 17 e o campo 18, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1714 de 2004, que veda à empresa o preenchimento desse campo porque há uma questão de sigilo médico. A empresa não pode ficar sabendo num PPP que o segurado tem um problema de saúde X, só que, na verdade, sim, isso aqui é um acompanhamento de monitoração biológica. Tem que ter uma avaliação da diometria, do exame de sangue, se ele tem exposição a agente químico, né? Todas essas informações são relevantes, são importantes. Então, aqui, a empresa hoje tem essa vedação, o INSS não exige o preenchimento desse campo tem um artigo na IN, que é o artigo 268, inciso 5º da IN 77, que não exige mais o preenchimento desse campo 17. Se eu não tenho que ter o preenchimento do campo 17, que é o da monitoração biológica, logo, não preciso do responsável por essa informação, né? Porque o campo 18 vai trazer o responsável pela informação do campo 17. Se eu não tenho que ter o preenchimento do campo 17, não cabe também o preenchimento aí do campo 18. Tem uma decisão do Juizado Especial Federal, da Turma Nacional de Uniformização, que é o tema 208, que também dispensa a apresentação no PPP dessa informação aqui da monitoração biológica. Tá? Então, não há necessidade do preenchimento em relação a essa informação. Quando o INSS não aceita laudo de empresa similar, se a empresa coloca aí que o laudo foi similar, que o laudo foi em um ambiente parecido, similar, essa palavrinha similar, gente, coloca que as informações são da época. Agora, se colocar a palavra similar, o INSS não vai aceitar mesmo, tá? Aí tudo bem, o segurado vai para a justiça. O responsável pelas informações. Veja, aqui a gente tem o seguinte, pessoal. É considerado crime de falsidade ideológica do Código Penal as informações prestadas que não traduzem a realidade do ambiente laboral. Então, é crime as informações, isso aqui está na instrução normativa do INSS, é crime de falsidade ideológica e de falsidade de documento público. São dois crimes. O do 297 e o do 299 do Código Penal. Então, preencher esse documento errado
preencher esse documento sem estar condizente com o real ambiente de trabalho desse segurado, implica em crime de falsidade ideológica, de falsidade de documento público, tá? Então, muito cuidado com isso. Existe também aqui, olha, na instrução normativa, sanção aos infratores também prevista no artigo 77. Então, existe aqui a empresa com representação administrativa, sempre que confrontada as informações do ambiente laboral com o PPP, com o laudo. Então, tem que tomar muito cuidado, o mais fidedigno possível for o PPP. Quem assina esse PPP está assinando, se responsabilizando criminalmente pelas informações trazidas nesse PPP. Então, muito cuidado ao assinar um documento que não condiz com a realidade do ambiente laboral. Teve uma ação famosa, agora depois entrou em segredo de justiça, na Justiça de Campinas, em São Paulo, em que uma empresa ela foi condenada a pagar mais de R$1 milhão de multa por preenchimento errado de PPP. Vários empregados fizeram uma denúncia lá na Delegacia Regional, no Ministério Público do Trabalho, e que entrou com processo contra a empresa, e a empresa foi condenada a pagar R$1 milhão destinado ao FAT, e o médico do trabalho, que também assinou aquele documento, também foi condenado a pagar R$200 mil de multa por causa do preenchimento errado do PPP. Então, tem que tomar muito cuidado com essa responsabilidade criminal aqui. A questão do representante legal da empresa, no campo da emissão do PPP, vai a data de expedição do perfil, sem muito segredo. A empresa vai colocar a data que está expedindo aquele PPP, o número do NIT, do número de identificação do trabalhador, de quem assina esse perfil, o nome e o cargo de quem assinou e o carimbo com o CNPJ. Pessoal, o INSS indefere porque não tem carimbo com o CNPJ. Sim, indefere. O INSS indefere porque não tem o cargo de quem assinou. Quem assinou foi a Heloísa da Silva, mas não tem cargo. O que ela faz na empresa? A Heloísa da Silva é o quê? Ela é a RH, a diretora, a sócia? O que a Heloísa é? Então, tem que ter o nome do responsável e o cargo que ela ou ele exerce na empresa. Tem que ter o carimbo com o CNPJ, sob pena de não conseguir essa identificação, não conseguir considerar esse tempo como especial, tá? É muito importante essa informação. Eu trouxe aqui, olha, existe o valor dessa multa por descumprir as regras da legislação previdenciária. Então, o empregado, você pode correr o risco do empregado fazer uma denúncia no MPT sobre as condições agressivas e não fornecimento de PPP, com pena de multa do artigo 283, e o valor dessa multa, todo ano ele é atualizado. No ano de 2021, essa multa ela varia de R$ 2.656,61 a R$ 265.659. Então, a infração pode doer no bolso, e isso realmente pode causar um transtorno aí para a empresa que não preenchia adequadamente o seu perfil, tá? Então, muito cuidado quando tiver essa questão aí da notificação da empresa. Outra coisa importante também é a contribuição que eu esqueci de falar para vocês, do adicional do SAT, para quem é contribuinte individual. Aquele que é empregado, trabalhador avulso, cooperado, filiado à cooperativa de trabalho de produção, e aquele também que é contribuinte individual, que também tem direito à aposentadoria especial, há essa possibilidade, isso aqui está no site da Receita, a empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista nesse artigo fica obrigada. Então, a empresa fica obrigada ao pagamento do adicional do SAT, que é aquela complementação de 6,9% a 12%, que a gente falou aqui na nossa aula, incidente sobre a remuneração do trabalhador, né, paga, devida ou creditada, assegurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que justifiquem a concessão da aposentadoria especial nos termos aí do artigo 57. Só cuidado que a instrução normativa
não é 971 de 99, tá, pessoal? É a 971 de 2009, tem um errinho aí de digitação. Mas esse é a instrução normativa que determina o pagamento desse adicional do SAT, tá? Então, a gente tem a obrigação da empresa preencher adequadamente o PPP, a informação que a empresa tem uma responsabilidade penal com o preenchimento desse perfil profissiográfico previdenciário, e é muito importante que ela traga todas essas informações em relação à empresa. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é com relação, deixa eu pegar aqui, ao tema 709, o que a empresa deve fazer quando ela... Deixa eu pegar aqui. Não está aqui no meu slide, mas vou passar para vocês. Vou pegar aqui, peraí. Foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal o tema 709 do STF, em que determina ao segurado que continua trabalhando na atividade especial, que deixa a atividade especial sob pena de cessar o pagamento da sua aposentadoria. Então, o que a empresa deve fazer quando ela tem um trabalhador que se aposenta na especial? Na verdade, não há na lei nada que obrigue a empresa a demitir o segurado, a mandá-lo embora sem justa causa, a mudá-lo de função. Nada na legislação trabalhista exige que a empresa adote qualquer medida. Por quê? A sanção ela é somente para o trabalhador. E aí vai depender da política da empresa em relação a quais medidas ela vai tomar. Agora, tem uma decisão, várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que a aposentadoria especial, ela gera a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador. Então, se a empresa não demitir, mas assim, olha, você não pode mais trabalhar, eu estou te demitindo por causa da aposentadoria, o trabalhador não terá direito às verbas rescisórias. Aí vai depender da política da empresa em relação às medidas que ela vai adotar para esse grupo de trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos prejudiciais à saúde. Agora, essa decisão do tema 709, ela suspende os efeitos dessa medida. O segurado pode continuar trabalhando na atividade nociva, só que aqueles que estão trabalhando na linha de frente no combate à Covid-19. Então, essa decisão do 709, que julga constitucional o artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213 de 91, diz assim, olha, o segurado que trabalha exposto a agente nocivo e se aposenta na especial não pode continuar trabalhando na atividade especial sob pena de cessar o pagamento da aposentadoria. Mas esta decisão não se aplica aos profissionais da saúde e todos aqueles prestadores de serviço que estão elencados no artigo 3º, letra J, da Lei 13.979 de 2020, tendo em vista trabalharem na Covid-19. Depois do tema 709 ser julgado, nós tivemos os embargos de declaração, e essa decisão veio nos embargos dos embargos, que foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, que solicitou ao Supremo Tribunal Federal que desse uma liminar para suspender os efeitos dessa decisão para esses profissionais, porque muitos estavam sendo demitidos ou pedindo a demissão com medo de terem a aposentadoria especial cessada. Então, a esses, tendo em vista que a gente precisa muito dos profissionais da saúde, não tinha como a gente ter essa demissão em massa, né? Esses profissionais sem estarem exercendo as suas atividades nesse momento pandêmico, nós tivemos essa decisão do STF dando uma liminar e suspendendo os efeitos dessa decisão. Então, se o trabalhador for um daqueles prestadores de serviço da Lei 13.979 de 2020, artigo 3º, letra J, não faça nada com ele vai continuar na atividade especial, a decisão de deixar a atividade especial está suspensa, pelo menos enquanto durar esse período de pandemia,
tá bom? Pessoal, era esse o meu recado, eu espero que vocês tenham gostado. Essa prática previdenciária empresarial é muito bacana, mas acho que trouxe ali para vocês as questões ali do preenchimento do PPP, o que a empresa deve fazer, como é que ela deve preencher o mais adequadamente possível esse perfil, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Me sigam lá no Instagram, Adri Bramante. Beijo grande e fiquem com Deus. Tchau.